No vídeo passado eu falei brevemente sobre Amã, que era um homem poderoso que vai se levantar. E a gente entendeu que aquele Império Persa, no contexto do livro de Esther, assim como ele estava dividido em 127 províncias, e essas 127 províncias haviam pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, é uma imagem para o futuro onde o povo de Deus, que somos nós, que estamos espalhadas em mais ou menos 190 países no mundo, vamos sofrer coisas semelhantes ao que aconteceu lá no tempo de Esther. Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da sua tradução, ele não quis se prostrar perante Amã. E Amã recebeu a autoridade de se exaltar acima de todos. Só que vamos entender uma coisa, esse se prostrar ali, irmão, nós vamos ver que Amã, ele estava querendo ser como se fosse um deus, um tipo de adoração perante os homens. E Mardoqueu, compreendendo isso, de que os israelitas não deveriam se prostrar diante de homens, diante de Deus, no sentido de adoração, ele não aceita isso e com isso ele passa a transgredir essa lei que foi estabelecida por homens. E quando Mardoqueu ele não quis se curvar perante Amã, isso tem tipologias proféticas para nós que é importante nós entendermos. Veja que no meio de todo esse contexto de glória de Amã, onde ele vai receber toda a autoridade, então ele vai se exaltar ao ponto que ele vai querer um tipo de adoração. E tudo isso vai ser através de um decreto. Porque quando ele faz ali a cabeça do rei para perseguir os judeus, nós vamos perceber que a intenção dele era ruim, mas por trás era o inimigo que estava trabalhando para desfazer o povo judeu. Porque a gente pode entender que o povo judeu era o povo de Deus na terra. E se há povo de Deus na terra, isso é ruim para o inimigo, porque tira a sua autoridade. Porque tem alguém guardando a lei de Deus, tem alguém obedecendo a palavra do Senhor. E se o reino de Satanás ele se perpetua por causa do pecado da transgressão, logo quando tem alguém próximo a Deus, que faz a vontade de Deus, que conhece a sua lei, isso é ameaça para ele. Então, a gente vai perceber que um evento muito semelhante vai acontecer lá em Daniel, na Babilônia. Quando Nabucodonosor se levanta e edifica uma estátua, isso em Daniel capítulo 3, nós vamos ver que ele vai chamar homens, reis, governadores de todas as províncias da Babilônia, também estavam debaixo de povos, tribos, línguas e nações, todas as autoridades que ali estavam e também as pessoas que estavam participando daquela santificação, daquela consagração, não é mesmo? Da estátua de Daniel capítulo 3, que foi edificada por Nabucodonosor. Quem não adorasse estátua certamente morreria. E é muito interessante que a expressão ali para santificar, para consagrar a estátua, é a expressão Hanukkah. Você pode ver depois lá no hebraico que é a expressão, na verdade vai estar em aramaico, mas é a expressão Hanukkah, que é consagração. E por que Nabucodonosor ele vai estabelecer uma estátua naquele contexto? Porque no capítulo anterior, Daniel capítulo 2, nós vamos ver que Deus mostrou que a cabeça da estátua, que era a cabeça de ouro, ela representava o reino da Babilônia, e Nabucodonosor viu que aquela estátua ia se desfazer, que havia outros elementos de outros materiais, né, outras partes, que representavam outros impérios. Ele quis mudar o tempo. Ele fez com que a estátua toda fosse de ouro, para mostrar que todo o reino, né, todo o tempo de reino seria de ouro, ou seja, todo o tempo o reino da Babilônia não se desfaria. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, que também tiveram seus nomes trocados, eles vão ser condenados agora à pena de morte, que era ser atirado aonde? Na fornalha. Percebe que são coisas semelhantes? Lá em Babilônia, o inimigo fez uma incitação para que Nabucodonosor matasse aqueles que não se ajoelhassem diante da estátua, e agora aqui no livro de Esther, Amã vai incitar o rei para que o mesmo aconteça. Percebe como é o inimigo trabalhando por trás de todos esses elementos? O inimigo ele trabalha por trás para acabar de alguma forma com o povo de Deus. E o mais interessante é que as medidas daquela estátua de Daniel, que vai aparecer no capítulo 3, elas eram 60 de altura por 6 de largura, ou seja, é como se fosse uma representação em miniatura do 666. É 60 por 6, enquanto em Apocalipse 666, tá? É uma representação disso. Você está vendo ali uma imagem, uma tipologia da imagem da besta, que é a abominação da desolação, que vai estar aparecendo lá em Mateus 24 e que vai estar aparecendo lá em Apocalipse capítulo 13, né? A imagem da besta é uma relação. Só que lá está apontando para o número 666, aqui está apontando 60 por 6. E Amã, ele vai incitar o rei com as seguintes palavras para que fosse decretado a morte desses judeus. Então disse Amã, o rei Assuero: existe espalhado disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumprem as do rei, pelo que não convém o rei
tolerá-los. Se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos nas próprias mãos dos que executarem a obra, e eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão do seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. E lhe disse: essa prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor te for do teu agrado. Veja a semelhança desse decreto, irmãos, com o que aconteceu lá no contexto de Jó. Porque lá no contexto de Jó, nós vamos ver que Satanás ele vai se apresentar diante de Deus. Quando ele se apresenta diante de Deus, ele vai falar assim, né? Que o teu servo Jó, ele só te obedece porque tu dá tudo para ele. Porque ele tem saúde, porque ele tem dinheiro, porque ele tem uma boa família. Experimenta tirar todas essas coisas dele para ver se ele não vai blasfemar contra o teu nome. Então, imagina aqui que o rei Assuero, ele fosse uma tipologia de Deus. E Amã, uma tipologia do inimigo que se achegou diante de Deus e falou contra o povo. E assim como Satanás ele falou contra Jó para que Jó fosse entregue nas suas mãos, assim também Amã estava provocando ao rei para que o rei entregasse o povo de Israel nas suas mãos. Então, basicamente é a mesma coisa. É Satanás incitando a Deus lá no contexto de Jó, e aqui Amã incitando ao rei, que é uma representação de Deus, contra o povo de Israel. E no decorrer dessa história, nós vamos ver que existe um fato mais intrigante ainda, que são os filhos de Amã. Por coincidência, que a gente sabe que não existe coincidência na Bíblia, ele vai ter 10 filhos. E estes 10 filhos vão ser mortos por meio dos israelitas, ou seja, eles vão se levantar contra os israelitas, porém, os israelitas vão se levantar contra eles e vão os derrotar. E no final, eles vão ser enforcados. Então, Deus ele colocou o número 10, não com nenhum propósito, mas com o propósito que você fizesse essa associação. E o mais interessante é que Amã vai decretar, ou vai pedir para o rei decretar, que os judeus fossem mortos. Mas Deus vai fazer uma reviravolta ao ponto de que os judeus vão poder se levantar para pelejar contra aqueles que se levantariam contra ele. Essa vai ser a grande batalha que vai anteceder o Purim. E é nessa grande batalha que vai acontecer que os filhos de Amã, os 10 filhos de Amã, vão morrer. A gente vai ver que num evento muito curioso, depois que os 10 filhos de Amã, eles morrem, Esther vai pedir para que o rei pegasse os seus cadáveres, os cadáveres dos 10 filhos, e enforcasse eles na forca de 50 côvados que Amã havia edificado para enforcar Mordecai. Quando os israelitas venceram a peleja e os 10 filhos de Amã foram derrotados, Esther vai chegar diante do rei e vai dizer assim para ele, que concedesse que os filhos de Amã fossem enforcados amanhã, porque eles já estavam mortos. Mas Esther fez um pedido ao rei dizendo: concede-me que os filhos de Amã sejam enforcados amanhã na forca que Amã mesmo edificou para Mordecai. E o mais interessante é que dentro das tradições rabínicas e judaicas, e até mesmo pela Bíblia, você vai ver que essa expressão amanhã, ela tem uma referência com coisas futuras. A expressão amanhã, ela pode de fato significar o próximo dia, mas ela também significa que futuramente tal coisa vai acontecer no plano futuro, ao ponto que os próprios judeus vão interpretar que isso ocorreria novamente no futuro. E de fato, tipologicamente, eles entendem que o cumprimento desse amanhã se cumpriu na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler se levantou e perseguiu os judeus. E no final da Segunda Guerra Mundial, 10 homens poderosos de Hitler vão ser enforcados. E acredito que um deles vai dizer Purim Fest 1946. Nós estamos vendo nesse contexto que um nazista está dizendo Purim Fest 1946, como se o Purim na cabeça daquele alemão estivesse cumprido, quando? No final da Segunda Guerra Mundial. Então, irmãos, a realidade é que isso não está tratando de fato de 1945 ou 46, ainda que seja uma sombra. A realidade é que quando você vê a expressão amanhã, está falando em tipologias que aqueles 10 filhos de Amã, na verdade, é uma referência aos 10 chifres de Apocalipse, e que isso vai tornar a acontecer. Quando ela diz amanhã que sejam enforcados, está falando que aqueles 10 reis de Apocalipse, eles no futuro serão condenados por Deus. Obviamente não estava falando de 1946, porém nós vamos ver que a Bíblia fala que dos mares, ou seja, das águas, vai se levantar um poder de 7 cabeças e 10 chifres, e esse poder vai se levantar contra a igreja e contra Deus. Você consegue ver a semelhança com o que está escrito lá no livro de Esther, no contexto que antecede a festa de Purim? Então esse é o contexto, irmãos, que vai estar acontecendo lá no livro de Esther, nessa grande batalha que vai estar acontecendo no 12º mês, chamado o mês
de Adar. E esse mês de Adar, que é o último mês do calendário bíblico, Deus está nos mostrando que no último período do ano, que está apontando para o último tempo da humanidade, do curso desse mundo, está chegando ao fim. Então nós precisamos entender que Deus está nos dando uma configuração para que nós venhamos a analisar por meio do livro de Esther aquilo que vai estar acontecendo do fim. Os judeus estavam vivendo em todas essas 127 províncias, até que chega um determinado momento em que vem um grande poder, um grande governante, na figura de Amã, que passa a perseguir o povo. Assim também hoje os crentes estão espalhados nesses 198 países aproximadamente, até que se levante um grande poder, agora se levantando vai decretar leis injustas contra o povo de Deus. Por isso é importante nós estarmos atentos às coisas que acontecem. Mas isso é uma configuração. E essa mesma configuração, esse mesmo formato que vai aparecer no livro de Esther, ele também vai aparecer no livro de Macabeus. Mas isso a gente vai falar na terceira e na quarta parte desse vídeo. E note um fato que vai acontecer agora. Quando o povo ouviu falar desse decreto, eles entraram em tremenda tristeza junto com Mardoqueu e eles passaram agora a se vestir de pano de saco e se humilhar diante do Senhor, fazendo jejuns de 3 dias. Se humilharam na presença do Senhor. Então você vai perceber que isso é uma clara ligação com o dia da expiação que vai estar aparecendo lá em Levítico. É por causa deste ponto que você vai começar a entender que Purim e também Hanukkah estão estritamente ligados com os 1335 dias, 2300 tardes e manhãs para mostrar a volta de Jesus. E o que é mais interessante, irmãos, é que nós vamos ver que isso já estava profetizado lá em Daniel capítulo 7. Porque em Daniel capítulo 7 nós vamos ver que vai se levantar um quarto animal. E esse quarto animal, ele também vai ter 10 chifres. E esses 10 chifres do quarto animal, eles estão apontando para aqueles 10 dedos da estátua. E lá em Daniel capítulo 7, a partir do verso 24, nós vamos ver que vai se levantar aquele homem que é o chifre pequeno e ele vai se levantar contra o povo de Deus e vai perseguir durante 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio está apontando para o contexto da grande tribulação. Então está tudo ligado, o quarto animal, o animal poderoso, né, a besta que sobe do abismo. E é interessante de ver que no mesmo contexto de Daniel capítulo 7, lá mais ou menos do verso 12 até o verso 15, nós vamos ver que vai se levantar um tribunal e esse tribunal ele vai condenar essa besta atirando do seu corpo no fogo. E aí nós vamos ver ali que no verso 13 vai se manifestar um filho do homem que vai vir com as nuvens do céu, e ele vai se apresentar diante do ancião de dias e os livros vão ser abertos. Então você está vendo ali uma relação com o julgamento. E essa relação com o julgamento dentro do judaísmo está apontando para o dia do Yom Kippur, que é quando, né, os homens eles vão ser julgados por Deus e as suas almas, segundo o entendimento dele, vão ser escritas no livro da vida. Então, quem olha para aquilo está apontando para o dia da expiação. Porém, nós vamos ver que assim essa besta ela vai ser julgada, também Amã vai ser julgada pelo rei, ou seja, pelo imperador, esposo de Esther, e ele vai ser condenado a ser enforcado na forca que ele mesmo edificou para Mordecai, ou Mardoqueu, dependendo da sua tradução. E quando os filhos de Amã eles são mortos, eles vão ser pendurados na mesma forca, um depois do outro. Você vai ver no hebraico que os nomes dos filhos de Amã, eles vão aparecer um abaixo do outro, com letras maiores das outras escritas da continuidade da escritura, porque Deus está nos mostrando ali, os escribas entendiam que tinha uma profecia naqueles nomes. Então, o fato deles terem sido enforcados, assim como Amã e os seus filhos, significa que eles passaram por um julgamento e foram condenados. Você consegue perceber que até nos dias de hoje, enforcamento está tratando-se de um contexto de uma pessoa ser julgada? A pena de morte, nós vamos ver entre os países, entre as nações, o enforcamento é uma das mais antigas, mas sempre estava ligado com aqueles que são condenados a praticarem um assassinato. Crimes de guerra também são condenados com enforcamento. Então, o enforcamento está apontando para que esse julgamento de Amã tenha acontecido. Assim como vai acontecer em Daniel capítulo 7 com aquela quarta besta. E quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 19 para capítulo 20, nós vamos ver que a besta ela vai ser capturada e ela vai ser lançada viva no lago de fogo. Mas ela vai ser julgada. Nós vamos ver, irmãos, que vai haver uma grande peleja contra o povo de Israel entre aquelas 127 províncias do Império Persa. A gente vai falar disso melhor na terceira parte, porque a gente vai associar essa peleja que está tendo lá no contexto
do Purim, com as pelejas que vão estar descritas no livro dos Macabeus, e também nós vamos ver que essa peleja vai estar ligada com Apocalipse 17, Apocalipse 19 e outros textos. E aí nós vamos entrar mais no decreto que vai ser dado em favor dos judeus para que o povo agora pudesse vencer os inimigos dentre as nações. Isso a gente vai ver na terceira parte. E aí sim nós já vamos entrar no contexto do Hanukkah. Lembra que lá é dito em Apocalipse que os 10 chifres e a besta pelejarão contra o Cordeiro e contra os santos? Sim, e ali nós vamos ver que Cristo e os santos vão vencer a peleja contra a besta. E essa mesma peleja que vai estar sendo vencida lá em Apocalipse, ela vai dar o quê? A sua conclusão nas bodas, quando vai haver a celebração. E essa celebração também está apontando para vencer a batalha. E Purim fala exatamente disso, quando os israelitas vão vencer a peleja contra os filhos de Amã e contra o próprio Amã. A gente vai ver isso na terceira parte do estudo. Espero todos vocês lá. Peço que vocês se inscrevam, compartilhem e deixem o seu like. Espero todos lá. Tchau, tchau.